Irmãos, Isaías 63, 13 fala assim. O livro do profeta Isaías é o 23º livro da Bíblia, né? E ele fala muito das profecias de Isaías para Israel, né? Para os israelitas. São 66 capítulos esse livro, e Deus deixa claro que as bênçãos, né? As bênçãos àqueles que se arrependerem. É isso que o livro de Isaías fala muito. E no capítulo 63, no versículo 13, ele fala assim: aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para te fazeres um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo? Olha só, aqui nós estamos tendo um questionamento, né? Um questionamento do povo de Israel sobre a presença de Deus. Eles estão aqui fazendo um questionamento porque eles estão passando por uma grande aflição, por uma grande luta. Mas se o livro de Isaías fala sobre as bênçãos de Deus sobre o povo de Israel, e por que o povo de Israel está aqui gemendo, sofrendo e ainda murmurando? Se eles acabaram de receber várias bênçãos, né? Eles foram conduzidos da terra do Egito, foram trazidos, andaram pelo Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho para aquele povo, Deus cuidou daquele povo, está cuidando daquele povo como cuida de nós. Mas aqui eles estão no momento de murmuração. E é claro que eu sei, né, irmãos, que isso só quem murmurava e só quem murmura é o povo de Israel. Porque nós não somos de murmurar, pelo contrário, né, nós somos só de agradecer. Né, nós só agradecemos, mesmo nas dificuldades, nas lutas, quando passa uma prova, nós dizemos: obrigado, Senhor, eu precisava mesmo passar por essa prova. Né? Mas o povo de Israel já falava assim: não, por que eu que estou passando por isso? Se o meu irmão ali, que é aquela pessoa que nem te conhece, nunca falou do teu nome, nunca teve a ousadia de um dia se colocar de joelho e orar ou pedir as tuas bênçãos, ele não sofre. Ele vive numa riqueza, ele vive numa vida boa. Né? Mas o povo de Israel era assim. Nós já somos diferentes. Nós já somos outro tipo de povo. Né? Então, os questionamentos diários que nós fizemos, ousando, né, a fazer a Deus essas perguntas. Né? Por que a gente continua fazendo isso? Por que a gente vê e vive, né, e que nós que conhecemos a palavra de uma forma tão clara, né, creio que todos que estão aqui são da casa e nós recebemos a palavra, né, todo domingo nós somos ministrados, durante a semana com culto caseiro, com dias de oração, nós somos ministrados constantemente. Por que ainda nós questionamos a Deus? Por que ainda nós somos pessoas que murmuramos? Né? Por que isso acontece? Principalmente quando as coisas ainda não estão indo bem. E esses tempos atrás, eu não sei aonde que eu escutei, mas eu achei fantástico e maravilhoso o testemunho de uma pessoa que ele falou agradecendo a Deus em tudo na vida dele. E ele falou assim: eu nunca na minha vida passei fome. Olha só que palavra. Eu pensei, esse homem então não teve dificuldade. Aí ele continuou: mesmo nos dias que eu não tinha o que comer, eu sabia que Deus estava cuidando de mim, era um propósito dele para a minha vida. Ele reconhecia que ele não tinha o que comer, mas ele não reconhecia que ele passava fome, porque ele sabia que Deus estava cuidando da vida dele, mesmo na situação mais adversa. Olha só o quanto é o tamanho da confiança desse homem em Deus, e quanto ele nos mostra de exemplo. Muitas vezes nós passamos por uma mordida de formiga, às vezes a gente já xinga: por que recebi essa mordida? Né? Mas a gente tem esse hábito, esse costume de murmurar. Né? E aí o povo ainda fala assim: quando nós entramos em desespero sobre algo que nós não esperávamos passar por aquilo, aumenta ainda mais a nossa murmuração. Porque a gente está vivendo num voo de cruzeiro, vamos dizer assim, numa situação normal, tudo tranquilo. E, irmãos, todo mundo sabe como é que é a nossa vida. Né? Quando a gente está vivendo aquela tranquilidade, aquela paz, é natural. Né? Não vou dizer que são todos, nunca vou aqui generalizar, mas eu vou colocar como uma grande maioria, que nós começamos a relaxar, e isso é em tudo na vida.
né? A gente acaba relaxando porque está indo tudo tão bem, a gente começa a colocar outras prioridades, começa a olhar outras coisas e a gente vai esquecendo. E com a vida espiritual, ela também não é muito diferente disso, porque se a gente está bem, as coisas estão acontecendo, a gente, poxa, está tudo certo. E eu posso ir fazendo outras coisas e talvez aquele tempo que eu tirava para buscar a Deus, aquele tempo que eu tinha para ler a Bíblia, aquele tempo que eu tinha de comunhão com os irmãos, não é tão mais importante, porque qual é a minha necessidade com relação a isso se tudo está acontecendo de maneira perfeita? Então nós temos um pouco dessa situação, mas daí quando nós entramos em alguma situação desesperadora ou difícil para nós, aí sim, né, nós começamos a primeiramente querer murmurar, questionar por que comigo, e depois a gente começa a buscar a Deus. Mas Deus jamais terá atos de injustiça contra nós. Deus não é um Deus de injustiça. Vocês jamais esperem que Deus vá cometer injustiça conosco. Ao contrário, nós já sabemos que isso é verdadeiro, né? Que nós cometemos injustiças com Deus. Mas Ele jamais. Deus é um Deus de cuidado, Deus é um Deus de zelo, né? E o povo sempre questionou, e aonde está aquele, né, que guiou o povo no Mar Vermelho? Aquele Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo passar, eu quero falar para vocês, e todos aqui sabem, só quero lembrar para cada um de nós, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus, os mesmos milagres, o mesmo cuidado com o povo, Ele continua fazendo conosco. Mas imagina o tamanho daquele milagre de abrir o Mar Vermelho. Irmãos, assim como não existe pecadinho e pecadão, não existe. Tem classificação de pecado, alguém já viu uma tabela classificando pecado? Só esse pecado aqui é 0,1, esse pecado aqui já chega a 9,9, né? Não existe também tamanho de milagre, irmão. Porque aquilo que para mim, olhando para a vida do irmão, pode ser um pequeno milagre na vida do irmão, para o irmão pode ser o maior milagre da vida dele. E Deus não está preocupado com o tamanho do milagre, com a nossa percepção. Deus, Ele continua agindo de qualquer forma sobre aqueles que amam e aqueles que o buscam. Então nós temos a oportunidade de estar tratando diretamente, face a face, com o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para salvar aquele povo. Olha só que povo, que nação, que povo privilegiado que somos nós. Nossa, imagina, irmãos, a gente às vezes, né, fica sonhando, se eu tivesse, né, a oportunidade de conversar com tal pessoa, aquele ilustre, nossa, eu conversaria com ele, pediria conselho, daria, né, queria uma palavra dele já me serviria bom, talvez um coach mais reconhecido, um pregador famoso. A gente pensa assim, nossa, eu queria 5 minutos com essa pessoa. E nós temos a disponibilidade, a nossa vida inteira. O Senhor dos Senhores, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que cuidou do povo de Israel, aquele que fez todos os milagres que a gente conhece na Bíblia, à nossa disposição e preparado para fazer os mesmos milagres, para cuidar do mesmo jeito que ele cuidou daquele povo. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que cuida de nós, e é esse Deus que está disponível para nós todos os dias. Mas, enfim, a gente muitas vezes prefere não reconhecer o poder dele, não buscá-lo da maneira que tem que buscar, e a gente fica murmurando, né? Como aquele povo lá de Israel murmurava. Lembrando que só quem murmura é o povo de Israel, que nós não estamos murmurando, nós estamos só agradecendo, pedindo a Deus e reconhecendo o seu poder, né? E Ele está no mesmo lugar e Deus continua olhando da mesma maneira para todas as pessoas, mas com um detalhe que a gente tem que se atentar, que Deus vê as nossas atitudes. Esse é o grande detalhe, porque Ele está olhando a atitude de cada um de nós. Aí você já sabe, né, irmãos? E tem até uma brincadeira no meio do povo evangélico, né? As pessoas falam assim, eu queria estar casado, eu queria ser amigo, eu queria ser daquela pessoa que vive na igreja, né? Mas como a pessoa que vive na igreja? Aquele da igreja. Tá, mas o Davi da igreja é diferente do Davi da casa dele? É diferente do Davi da Portonave? O Liba da igreja que está aqui pregando é diferente do Liba que está lá na prefeitura? Ele é diferente? Então tem 2 Libas.
Então eu tenho atitudes diferentes e Deus está atento às nossas atitudes. Essa que é a grande diferença, porque Ele está vendo as nossas atitudes. E não adianta, irmãos, nós sermos crentes perfeitos, né, aquele santo, aqui dentro da igreja. Irmãos, aqui mesmo, a gente não deve nem se preocupar, porque a nossa vida ela tem que ser um reflexo daquilo tudo que nós somos durante todos os dias. Eu não posso ser um aqui, eu não posso ser um lá em casa, eu não posso ser um no meu trabalho, eu tenho que ser o mesmo sempre. E outra coisa que eu escutei esse tempo atrás, uma pessoa falando e disse assim, olha, sabe qual é a maior leitura da Bíblia? Qual é a Bíblia que tem que ser mais lida no mundo? Eu pensei, só tem uma Bíblia? Senão é a nossa vida. A nossa vida tem que ser uma Bíblia que as pessoas leiam, façam a leitura através dos nossos atos. A gente não precisa pegar uma Bíblia debaixo do braço e sair pregando. Imagina a hipocrisia. Se eu sou uma pessoa que murmuro, que falo mal dos outros, que me meto em fofoca, em contendas, e aí daqui um pouquinho eu estou lá numa praça, com uma Bíblia debaixo do braço, né? Oh, glória a Deus, aleluia, e vejo o irmão, e aí começo a pregar para ele. Aí o irmão, pô, legal, a palavra é viva, o Espírito Santo convence. Mas aí depois o irmão me enxerga no meu trabalho. E aí quem que eu sou no meu trabalho? Que Bíblia que eu estou pregando? É uma Bíblia falsa? As pessoas vão ter aversão ao Evangelho. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que saber das nossas atitudes, né? E uma das coisas que nós temos que nos preocupar bastante também é que a gente, quando vai pedir o conselho, ou quando vai se colocar diante da presença do Senhor, né, a gente começa, né, a fazer as nossas orações, e a gente começa a clamar ao Senhor, e aí nós queremos ouvir o quê? Aquilo que o nosso coração quer receber, e não aquilo que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes os nossos ouvidos estão fechados para aquilo que Deus quer para a nossa vida, porque nós estamos moldados a dizer assim, eu quero do meu jeito. Nós somos egoístas. Aliás, o povo de Israel é egoísta. Nós somos pessoas diferenciadas, né? Que a gente quer só ouvir aquilo que nos agrada. As pessoas, nós hoje, aliás, o povo de Israel tinha o costume, né, de receber só as coisas boas, assimilar só o que era bom. E quando não fosse do agrado deles, a gente não dava ouvido à advertência que Deus dá. É isso que nós temos que tomar cuidado, porque nós precisamos ter a sensibilidade de saber quando Deus está falando conosco e quando Deus quer mudar a nossa vida. Quer mudar a nossa vida fora do contexto que nós enxergamos. Porque Deus, Ele não é um Deus que enxerga como nós enxergamos. Ele não enxerga somente aonde os nossos olhos alcançam. Deus conhece o porvir e Ele quer o melhor para aqueles que o temem e o servem. E nós tememos e servimos ao Senhor. E Ele quer o melhor para nós, mas Ele vai nos dar o livre-arbítrio, vai nos dar a oportunidade de poder mudar, mas Ele não vai nos obrigar. Agora, a sensibilidade é nossa. Então, por isso que nós estamos aqui nessa noite, vendo os erros que o povo de Israel cometeu, para que a gente não venha cometer os mesmos erros, de murmurar, de questionar, de não estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem falado, né? E muitas vezes, irmãos, a gente está... Hoje, mais nós do que o povo de Israel, talvez o povo de Israel não tinha tanta informação, tanta tecnologia, tanta coisa disponível para eles como nós temos hoje. Então, muitas vezes, nós não damos ouvido, né? Nós não prestamos atenção naquilo que é falado. O povo de Israel já era diferente, nós prestávamos um pouco mais atenção, porque não tinha tanta informação. Mas hoje a gente está aqui, tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook, tem a inteligência artificial, tem coisas acontecendo na televisão, tem outras coisas acontecendo ao nosso redor, e isso eu sei que só acontece comigo daí, não é com vocês, isso é só comigo. Aí a Tânia está falando comigo, ela fala, daqui a pouco ela fala assim, e o que eu te falei? Daí eu disse, ixi, né? A gente não presta atenção. Muitas vezes acontece isso. A gente está com tanta informação, tanta coisa acontecendo, que a gente não presta atenção naquilo que é falado. E não é só falado através da tua conversa, você com Deus, que ali você está num momento de conexão com Deus, mas muitas vezes o irmão ele está sendo usado pelo Senhor para ministrar na tua vida. Ou às vezes há uma circunstância que está acontecendo e você não está nem prestando atenção. Nós vivemos praticamente 90% do nosso tempo em modo automático. Ou seja, nós fizemos tudo sem prestar atenção.
naquilo que nós estamos fazendo. Parece que assim a vida vai fluindo automaticamente. E aí vocês já perceberam que o povo de Israel não reclamava disso, porque os pés, quando cresciam, os sapatos cresciam junto, as roupas cresciam junto, mas nós reclamamos, né? Nossa, mas o tempo está passando muito rápido. Está passando rápido por quê, irmãos? Porque nós não estamos prestando atenção no nosso tempo. Muitos, e eu posso falar por mim, algumas vezes eu já vim aqui no culto, no domingo à noite, e eu já não estava mais aqui somente de corpo presente, porque eu sabia que segunda-feira ou aquela semana seria uma semana difícil, com algumas provas, eu já estava pensando na semana. E a gente já fica aquele negócio. Antigamente as pessoas falavam, né, que era a síndrome do Fantástico, né, do domingo à noite. As pessoas já assistiam o Fantástico já desesperadas com o que aconteceria na segunda-feira. Já estavam preparada a segunda-feira. Então, a gente não presta atenção naquilo que é falado. E quando acontecem as coisas de maneira contrária, aí sim nós vamos e questionamos a Deus. Beleza, mas Deus quis falar conosco. Deus quis agir sobre as nossas vidas. E aí nós ficamos questionando a Deus. E Deus não nos castiga. Ele não vira as costas para nós. Esquece, irmãos. É diferente daquele amigo teu que você achava que era o melhor amigo, que a pessoa não ia te trair, e que ele foi lá e virou as costas para você e nunca mais falou contigo. Deus não é isso. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas iniquidades, mesmo com tudo que nós somos, imperfeitos, incapazes, Deus nos ama de maneira incondicional. Essa certeza que nós temos que ter todo dia quando nós levantamos na cama. Não deixa que Satanás, não deixa que o inimigo, não deixa que ninguém venha falar para você que você não é capaz. Eu não estou aqui falando que nós somos imbatíveis, que nós somos pessoas que não sejamos abaladas. Sim, nós somos abalados, nós somos batidos, sim. Mas nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos fortalece e um Deus que nos ama da mesma maneira que Ele ama aquele maior pecador. Como eu já falei, não tem maior e nem tem menor. Mas Deus continua nos amando mesmo na nossa falha. E Ele sabe que nós iremos falhar. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Então não se deixe abalar, irmão, quando você comete alguma falha em algum dia. Volte aos pés do Senhor. Se arrependa daquilo que você tem feito e Deus com certeza vai cuidar de você, né? Deus nos ouve e sempre está pronto a nos ajudar, mas não do nosso jeito, mas como Ele quer que seja, da melhor forma para nós. Essa é a forma que Deus quer nos ajudar. Lembre-se sempre disso, irmãos. É sempre a vontade dEle que é perfeita e agradável. Essa é a vontade. Esse é o caminho certo. É a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, eu sei que a gente passa por dificuldades. E muitas vezes, isso já aconteceu comigo, a gente já vê aquela dificuldade lá na frente e a gente já vê, às vezes, uma oportunidade ou já vê um caminho para seguir. Talvez aquele não seja o melhor caminho, né? Deus é fiel e é justo. E Ele tem o caminho melhor para cada um de nós, irmãos. Se amanhã você vai ter lutas, se amanhã você tem um desafio pela frente, se na tua vida você está passando por um desafio, não é a tua força, não é a tua vontade, não é a tua sabedoria, não é a tua inteligência, embora que o Senhor tenha te dado o homem dos mais inteligentes que possa ser, uma mulher ou um homem. Não é esse teu conhecimento que vai fazer o melhor caminho. Mas é o temor que você tem ao Senhor, é a busca na vida dEle. Aí Ele vai te dar o caminho certo. Ele é fiel e justo, né? E uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque muitas vezes a gente comete alguma coisa, né? E aí, beleza, a gente se arrepende, né? Só que a gente tem que ter um entendimento que o arrependimento sem a devida permanência na santificação terá um efeito temporário. Ele não vai ser ad eterno. A gente tem que se arrepender e buscar a nossa santificação diante do Senhor. O que é buscar a santificação? É buscar andar no caminho do Senhor, buscar se afastar daquilo que não agrada ao Senhor. Eu já falei, nós somos imperfeitos, nós vamos cometer falhas. Claro que vamos. Durante toda a nossa vida, né? Mas o que nós não podemos parar?
é de perseguir a santificação. É de buscar a santificação diante do Senhor. É buscar todos os dias. Isso agrada ao coração de Deus. Ele mostra arrependimento. Ele mostra que nós não queremos mais cometer os mesmos erros que nós cometemos e não queremos cometer erros futuros. Isso que é importante, porque isso, quando a gente busca essa santificação constantemente e tenta se manter nisso, Deus se agrada, né? Isso não tem um efeito temporário, ele tem um efeito duradouro. Imagina, irmãos, a gente começa a buscar a presença do Senhor fortemente todos os dias da nossa vida, em constante oração e busca, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer momento do nosso dia. Olha quanto isso nos fortalece, olha quanto isso nos encoraja, olha quanto isso nos dá confiança de agir em todas as situações. Mesmo nas lutas maiores, mesmo nas dificuldades, você já entra. Sabe aquela posição de vencedor, que você levanta o peito assim, já estufa e vai? Mesmo sabendo que é uma luta assim, incomum, como Davi teve com Golias. Né? Como é que eu vou vencer aquele homem? Mas ele foi porque Deus mandou ele ir. E a estratégia foi de Davi? Não foi. A estratégia foi do Senhor. E ele saiu de lá vencedor. E nós não sairemos derrotados de nenhuma luta que o Senhor estiver à nossa frente. Crê nisso, irmão. Nós não sairemos derrotados de nenhuma. Eu não estou falando aqui em prosperidade, em autoconfiança, eu não estou falando em nada. Eu estou falando numa confiança de um Deus vivo. E uma conexão com Deus. É isso que nós temos que ter todos os dias. Quando você tem conexão com Deus, você tem a confiança de que tudo vai dar certo. Embora as coisas possam parecer erradas aos nossos olhos e ao mundo, mas deu certo, porque Deus está no controle da situação. E o Deus é um Deus fiel e é um Deus justo. Então a gente não precisa se preocupar com aquilo, irmão, que a gente vai ter em algum momento perder. E aquilo, irmão, que era talvez imoral quando a gente está longe da presença de Deus, sabe, quando a gente está um pouco afastado, né? Talvez machucado, como aquele povo de Israel, murmurando, e a gente sabe que algumas coisas eram imorais. Aí quando a gente está longe da presença de Deus, aquilo já não parece tão reprovável, né? Mas não é tão assim também, a palavra é muito radical. Tá louco, se eu tiver que seguir essa palavra dessa radicalidade, o que eu vou fazer? Não vou mais viver? Não dá. A gente começa a arrumar desculpa, a gente começa a arrumar, né, alguma coisa para justificar aquilo que está errado, que é imoral. Olha que situação que o ser humano fica, porque ele se afasta da presença de Deus. Então, nós precisamos cuidar para não começar a reprovar aquilo que é imoral, para não fugirmos da palavra do Senhor, para nós estarmos sempre firmes, né? Porque foi pela palavra que Jesus venceu o inimigo dele. Vocês lembram quando ele foi confrontado depois de 40 dias no deserto? Quando ele foi afrontado por Satanás? Como é que ele venceu? Foi num discurso bonito? Foi numa eloquência de palavras? Foi numa melhor roupa que ele tinha? Foi se vestir para marcar um encontro, para debater com ele? Não, Jesus não debateu. Jesus usou a palavra. Então, conhecendo a palavra, né, que isso está lá em Mateus 4,4, diz assim, ele, porém, respondendo, disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus foi direto, acabou, porque ele usou a palavra. Ele não usou o seu conhecimento, ele não usou a sua teoria, a sua filosofia. E, irmãos, vocês sabem, né, como lá em Israel também tinha, agora também parece que fomos contaminados nesse tempo agora, vindouro, né, que tem tanto profeta bom aí, né, que cara, tem milagre para todo lado, tem solução para todo tipo de problema, tem hoje, né, Bíblia online, tem, né, como tem bolo de liquidificador, também tem Bíblia instantânea, tem resposta para tudo, tem tudo que você quiser, entra na internet hoje, vai lá, digita, vai ter uma solução prática para você. É como eu falei, está tudo fácil. Mas o que é a intimidade minha com Deus?
é eu e ele. Irmão, não tem intermediário. Não tem ninguém que possa me ajudar. Pelo mais que eu goste do Jurildo. Né? Ando com ele mais de 30 anos, eu acho, junto na fé, nós dois. Mas é eu e Deus. Não é, eu não vou chegar. O meu problema não vai ser para o Jurildo resolver para mim. Esquece. Ele vai resolver, ele com Deus os dele. E eu comigo os meus. E cada um dos irmãos aqui com Deus. Não espera que alguém que esteja aqui trazendo a palavra, ou algum grande, né, profeta que aparece, um grande ministrador da palavra, vai resolver o teu problema. Ele vai te orientar, se através da vontade de Deus. Mas é tu com Deus. Então, você tem que conhecer a palavra. Deus não quer nos fazer um cidadão melhorado, irmãos. Ele não quer nos fazer isso. Ele quer nos fazer uma nova criatura. Não espera que você vai ser melhorado, né? Porque melhorar que é ruim, existe. Só vai ficar pior, o remendo só vai piorando. Então ele não quer fazer nós melhor um pouquinho, não. Ele quer nos fazer uma nova criatura. É isso que Deus quer conosco. É nessa noite, Deus está falando conosco que Ele quer um novo momento com a nossa vida. Irmãos, e não tem tempo. Não tem tempo. Ah, mas eu já sou velho, já estou há 30 anos, eu mesmo estou há 30 anos aqui na igreja, né, caminhando na fé. Ah, agora será que vale a pena? Né? Agora passou o tempo. Claro que vale, irmãos. É para hoje a palavra. É para agora, é para nós, é para esse momento. Não interessa o que já passou lá atrás, o que tem pela frente, que a gente não sabe, mas Deus quer falar conosco agora. E Ele quer fazer que nós sejamos uma nova criatura hoje. Há tempo de arrependimento todo dia, toda hora e todo momento. E nós estamos aqui preparados para ser arrependidos, nos arrepender. Né? E que foi pago, irmãos, um alto preço pela nossa salvação. Não foi barato. Ou vocês acham que é simples o que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo na cruz em nosso favor? Foi um alto preço que nós não poderíamos pagar. Mas nós não podemos fazer como Esaú fez, né? Que trocou algo que ele não poderia negociar, ele trocou por um prato de lentilhas. Olha só, como ele banalizou a obra do Senhor. Como ele banalizou. E será que nós não banalizamos muitas vezes? Poxa, se nós olhamos o preço que foi pago, se é algo que nós não conseguimos pagar, se é algo que nós não temos como, de repente a gente simplesmente cede por qualquer prato de lentilha? Ah, mas eu estava com fome, e vocês não sabem como é que eu estava me sentindo. Eu não sei, de verdade, mas o Senhor sabe. Como eu me sinto e como cada um de vocês se sente. E o Senhor sabe que Ele está ali preparado para sustentar cada um de nós. E Ele só não nos sustentou e não sustentou Esaú porque não deu oportunidade. Porque Ele está pronto, Ele é fiel e Ele é justo. Então, esse cuidado nós temos que ter. Esse preço foi pago e nós não podemos banalizar o que foi feito. Nós precisamos estar dispostos todos os dias, irmãos, a ser crucificados com Cristo. Ou seja, priorizar a vontade de Cristo na nossa vida. Quando nós começamos a priorizar o que Cristo quer na nossa vida, a situação começa a mudar. E nós precisamos saber que, embora o mundo virtual, as redes sociais, os nossos vizinhos, as coisas acontecem, parece de uma maneira tão glamurosa, esse mundo, irmãos, jaz no maligno. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para desfrutar das benesses desse mundo, simplesmente esquecer daquele que nos criou, daquele preço que foi pago em nosso favor. É bonito, é gostoso, mas nós temos um compromisso com a palavra. E sabe por que nós temos esse compromisso? Porque nós fomos escolhidos. Não foi nós que optamos por isso, foi Deus que nos escolheu. Ele já viu em nós algo diferente. Ele já viu em nós o potencial. Então, já pensou? Nós estamos com aquele mesmo Deus que cuidou do povo de Israel, que abriu o Mar Vermelho, que fez grandes milagres. Eu estou citando um aqui, mas vocês sabem a quantidade de milagres que Deus fez, está fazendo. E nesse exato momento está acontecendo um milagre, porque Deus não parou. Esse mesmo Deus, Ele pagou um preço por nós e Ele quer que nós
continuamos firmes, e Ele nos escolheu. E aí a gente está achando que isso é algo supérfluo, relativo, né? Fui escolhido, que bom. Entre tantos milhões de espermatozoides eu fui, né? Ali foi uma coincidência. Não foi, irmãos. Deus já tem preparado tudo para a nossa vida. Mas sempre lembrando, então eu só vou ficar de boa porque Deus vai cuidar de tudo. Não. Deus quer que nós façamos a nossa parte. E nós não podemos perder isso. E não é diante do primeiro sofrimento, né, que a gente começa a murmurar. Então, aceitar o sofrimento como parte da carreira cristã e permitir que o nosso eu morra para que Cristo viva em nós. É isso que nós precisamos. Entender que o sofrimento é necessário, que as coisas são assim mesmo, que nós estamos vivendo um propósito de Deus e que nós estamos dispostos a enfrentar as lutas dessa terra, desse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo, porque nós temos um galardão, que nós já temos. Às vezes eu fico pensando, né, a gente vai entrar numa luta que é até meio sem graça, até meio surreal, irmão. A gente vai entrar na luta pela pior condição que nós tivermos, nós vamos saber que vamos sair da luta vencedor. Olha que maravilha isso. Né? Não tem como perder. Não tem como perder essa luta. Você já tem uma promessa para a nossa vida. Liba, mas então eu vou relaxar. Não. Eu não estou falando aqui para nós sermos relapsos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que nós temos a certeza de que Deus está conosco e que a vitória é garantida. Mas é claro, irmãos, que nós temos que lutar não com as nossas forças, mas com as armas que o Senhor der para nós. Aquilo que Deus tem preparado para nós. E aí a gente só vai saber o que tem preparado para nós. Nós temos um compromisso. Um compromisso é de estar conectado com o Senhor, buscar a face dele e o propósito dele para a nossa vida. De maneira geral, é um negócio simples de se fazer. Porque o Evangelho ele é simples, o Evangelho não é difícil. A dificuldade é nós seguirmos o compromisso com o Senhor. Então nós temos que aceitar esse sofrimento, mas sabemos que tudo isso está acontecendo diante de uma direção de Deus. Né? E irmãos, assim, uma coisa morta pode seguir a correnteza. Somente uma viva pode contrariá-la. E olha só que isso é interessante. Eu estava refletindo sobre essa frase. Né? Se uma coisa morta pode seguir a correnteza. Então, se nós somos, né, pessoas que não estamos vivos na palavra, que nós não estamos preocupados com a palavra, nós vimos que o mundo ele já nos carrega. E nós vamos ser carregados pelo mundo, porque nós estamos mortos para a palavra do Senhor. Ele vai nos carregar, ele vai nos levando. Né? Você joga um pedaço, um tronco de madeira, alguma coisa numa correnteza de um rio, ele vai lutar contra? Ele caiu ali e já vai seguir o fluxo. E ele nem sabe para onde é que vai, e vai. Mas agora, se nós somos vivos, né? Se nós temos a palavra viva dentro de nós, mesmo nas lutas, quando nós somos jogados numa situação dessa, nós não vamos resistir? Nós não vamos lutar? Nós não queremos ser carregados pelas concupiscências desse mundo. Nós não somos mortos, nós temos a palavra viva dentro de nós. Nós vamos lutar, nós vamos batalhar, nós vamos estar o Senhor conosco para que a gente possa vencer a batalha. É isso que nós precisamos. Mas por outro lado, irmãos, se nós estivermos mortos para nós mesmos e vivos para Cristo, olha que maravilha que tem. Nós estamos buscando a presença do Senhor e mortificando o nosso eu, o nosso querer, o nosso efetuar próprio. Isso é fantástico. Cada vez que reflito sobre isso, eu fico pensando como Deus é maravilhoso, né? Como Deus nos ajuda. Né? Deus quer que a gente, irmão, seja gente. Ele não quer que nós sejamos um robô. Ele quer que nós continuamos com os nossos defeitos, porque Ele possa fazer a correção. Né? Ele quer que nós tenhamos um caráter a ser burilado, Ele pode burilado, Ele pode fazer com que nós sejamos transformados. Deus quer pessoas crentes hoje como João, que apesar de profundamente humano, né,
ele corra para Cristo em busca de transformação. E Deus quer pessoas que almejam o céu. Nós temos que almejar o céu. Nós não podemos almejar somente aqui nessa terra. Irmãos, eu gosto, é legal a gente poder ter conquistas aqui, vitórias, isso fortalece, nos alegra, nos dá refrigério muitas vezes. Mas não é isso que vai nos sustentar. Nós temos que, nosso objetivo, o nosso olhar tem que ser um só. É para o alto, né? Para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Né? E sabe o que move o cristão? São gestos simples, diários e até anônimos aos homens. Isso que move o cristão. Eu já falei, né, que a maior Bíblia que tem que ser lida é a nossa vida. E os gestos têm que ser simples. A palavra do Senhor é simples. O Evangelho é simples. Não precisamos complicar. É simplesmente crer no Senhor Jesus com todo o teu coração, com todo o teu querer, com todo o teu efetuar. E será salvo tu e a tua casa. Você tem o poder, ainda além de você trazer a salvação, ainda trazer a sua casa junto. Porque através do seu testemunho você começa a trazer as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que estão próximas de ti. E é isso que Deus quer. Então nós somos falhos, nós somos pessoas com limitações, mas pessoas que Deus quer cuidar. E sabe, irmãos, que nós precisamos, para que tudo isso aconteça, nós precisamos ter perseverança. Ser perseverantes. Ela implica em algo que gera desconforto, envolve esforço pessoal, persistência e luta contra a própria vontade. Isso é perseverança. É essa luta diária, irmãos. Né? Ela vai sempre nos trazer desconforto, né? Porque ela vai gerar muito esforço pessoal. A gente está muito naquela lei de, né, tudo está muito tranquilo, está bom, se eu não precisar me mover, está bom, se as coisas estiverem fluindo, está bom, vamos deixar quieto. Mas não, nós precisamos perseverar na palavra do Senhor, perseverar na busca constante do Senhor. É fácil, irmãos? Não é fácil. Se for fácil para alguém, por favor, me dê a fórmula, porque para mim não é fácil. É uma luta todos os dias, porque é uma luta da carne. Como eu já falei no início, quando tudo está bem, parece que a gente acaba relaxando e deixando, aí quando aperta a gente busca mais. Então, essa luta constante tem que ter muita perseverança para a gente lutar. Mas a notícia é boa, irmãos, né? Que pedra brita é lapidada? Alguém faz lapidação de pedra brita? O que é lapidado? É diamante. E nós somos lapidados pelo Senhor todos os dias. É porque Deus já nos escolheu. Ele já viu algo de valor em nós. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. Nós termos essa confiança que nós estamos sendo lapidados pelo Senhor. Então, quando a gente começa a ser lapidado pelo Senhor, nós entendemos que o Senhor faz a diferença na nossa vida. Mas sabe o que aprisiona o homem, irmãos? Uma das coisas que mais aprisiona o homem não é nada a não ser as nossas próprias convicções. As nossas convicções são terríveis, irmãos, porque a gente às vezes tem a convicção de algo que, isso deu certo. Nós precisamos nos libertar delas e deixar a nossa mente cativa em Cristo. É isso que nós precisamos. Porque muitas vezes a gente tem as nossas próprias vontades, os desejos e as nossas convicções. Eu sou convicto que aquilo vai dar certo. Tá, e você buscou o Senhor? Não, eu tenho a minha convicção que vai dar. Eu sou convicto disso. E o Senhor? Para que eu vou querer saber do Senhor se eu já estou convicto que vai dar certo? Isso aprisiona o homem no seu conhecimento, no seu ego, na sua autoestima. A partir do momento que a gente descarta tudo isso e sabe que nós não somos nada, nós não temos nada e nós não podemos nada, se do alto não nos for dado, aí nós começamos a entender o que Cristo quer na nossa vida. Mas a partir do momento que nós se achamos autossuficientes, que o meu conhecimento já é importante, esquece, irmãos. Pode ter certeza. Isso nos deixa atento para nós ficarmos cuidando, né, muitas vezes das aparências. A gente muitas vezes se baseia, e eu vou falar para você,
a gente se baseia em aparências, né? Hoje a grande maioria da nossa vida, do nosso ao redor, está baseado em aparência. Tudo é muito aparência, né? Eu já falei aqui uma vez, eu acho, você já viu uma propaganda de um carro, né? Eles colocam alguma família lá com problema, brigando, colocam alguma pessoa com tipo de deficiência. Não, quando eles vão fazer uma propaganda para vender um carro, é uma família linda, perfeita, né? Eles botam tudo maravilhoso. O cenário que eles colocam é as pessoas viajando para aqueles locais paradisíacos, tudo maravilhoso. Aquilo é beleza, né? Mas isso sustenta, né? É a beleza, né? O Rodrigo trabalha com construção aqui. É a beleza que sustenta uma construção, Rodrigo? Não é. O que sustenta uma construção? É a base, é o alicerce. E onde é que nós estamos alicerçados? Não interessa o que é construído para cima, porque Deus vai preparando, mas se preocupa com o alicerce. E muitas vezes a base, o alicerce, não aparece, né? Ou vocês já viram, assim, vou lá comprar uma casa, o cara foi lá, escavou, só está aqui, isso aqui é o alicerce da casa. As pessoas já subentendem que tem alguma coisa ali embaixo, e se não tiver, ela não vai aguentar. Pelo mais bonito que seja, pelo mais glamuroso que seja, aquilo não vai dar. Então, aonde é que nós estamos alicerçados? Qual é o nosso alicerce principal? É a palavra do Senhor? É aonde nós estamos firmados? E o que Deus fala na palavra dele? Qual é o alicerce? É a rocha. E quem é a rocha? É Cristo. Cristo é a verdadeira rocha. É ali que nós temos que colocar o nosso alicerce, é ali que nós temos que estar firmes, né? Irmãos, e você não é obrigado a seguir um caminho de fracasso, de luta, de dor. Porque se é assim que as pessoas se sentem, você pode seguir aquilo que Deus deu a Noemi. A possibilidade de transformar um nome amargo em uma realidade doce e prazerosa. Ele quer mudar a nossa sorte. Deus vai mudar. Pelas maiores lutas e dificuldades e provas que nós estejamos passando nesse momento, Deus quer fazer uma obra em nossa vida. Ele quer, irmãos, trazer a libertação. Ele quer fazer com que nós mudamos a nossa história. E nessa noite, nós estamos recebendo aquilo que Deus tem para nós. Quando iniciou o culto aqui, que começou, tinha poucas pessoas, e não é a quantidade, irmãos. Nós não temos que nos preocupar com quantidade, nós não temos que nos preocupar com beleza, nós temos que nos preocupar com cada um de nós. Deus quer falar conosco de maneira individual. Como eu falei, não vai ser o que o pastor pregar, não vai ser o que o mais eloquente falar, que vai mudar a tua vida. Ele vai te dar orientações, mas nós temos uma base. Irmãos, se nós fôssemos pessoas focadas e nós somos falhos, talvez não precisaríamos ter uma pessoa aqui trazendo a palavra para nós. Nós poderíamos buscar ela todos os dias e nos focar nela, mas a gente não consegue. A gente muitas vezes se desvia do caminho e a gente precisa de auxílio. Então, por isso que existem as igrejas, por isso que nós, como igreja, temos um compromisso um com o outro. Porque em momentos nós estamos bem e aí nós temos que compartilhar esse momento com os nossos irmãos. E no momento que nós estamos mal, nós temos que erguer a nossa mão e pedir ajuda. Esse é o princípio da igreja, esse é o princípio da comunhão. É por isso que Deus nos colocou nesse mesmo ambiente aqui. Por isso que nós estamos hoje na igreja da casa. Existem tantas e tantas e tantas e milhares de igrejas no mundo todo. Mas se nós estamos aqui, é porque Deus quer trabalhar com as nossas vidas aqui nesse local. E é por isso que nós estamos aqui preparando os nossos filhos, nos preparando, conversando com as mulheres, conversando com os jovens, trazendo a palavra, a ministração a cada um deles, porque nós estamos aqui para um auxiliar o outro. Esse é o corpo de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo, que a palavra fala que nós não somos fiéis, que nós somos falhos, e é isso que nós estamos aqui, para quando nós falharmos, nós nos arrependermos, mas de uma maneira fiel ao Senhor, como Ele é conosco, e que nós possamos viver aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu quero, irmãos, terminar com esse texto aqui,
que é de Apocalipse 2,17, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós temos um novo nome escrito, irmãos. Nós temos um Deus que está cuidando de nós todos os dias. E nós temos a oportunidade de termos o nosso Deus à nossa disposição. Um Deus que quer nos ajudar. Um Deus que cuidou do povo lá de Israel que murmurava. É um Deus que cuida de nós hoje. O Deus que fez o povo abrir o mar vermelho e passar. Esse Deus está aqui para operar sobre as nossas vidas. Eu queria convidar a cada um de nós, irmãos, nessa noite, que a gente pudesse parar e pensar o que Deus já fez em nosso favor. E o que nós estamos vivendo hoje, essa luta que nós estamos vivendo, essa preocupação, essa dor, essa angústia. Porque se nós vivemos nesse mundo e esse mundo jaz no maligno, nós não podemos viver em paz aqui, irmãos. Nós temos que passar por provas, nós temos que passar por lutas, nós temos que confiar no Senhor. Coloca tudo diante do Senhor. Confia nele, irmão, que o mais ele tudo fará. Não esqueça isso. Nas maiores lutas, nas maiores tribulações, Deus está presente contigo. E você não é um perdedor, você é um vencedor. Você vence todas as batalhas, porque Deus está à sua frente. Talvez o resultado dessa vitória não é o que você quer, mas você vai sair vencedor, porque Deus está cuidando de ti. Deus está disponível a nós a todos os dias. Assuma esse compromisso com o Senhor. Busque Ele em todos os dias da sua vida, constantemente. Mas quando você se sentir fraco, levante a mão, peça ajuda. Não é vergonha, irmão. Porque cada um de nós vai precisar de ajuda. Quem não precisou ainda vai precisar. E quem já precisou uma vez pode precisar a segunda. E pode precisar a terceira. Nós somos diferentes uns dos outros. E Deus conhece cada um de nós que está aqui nessa noite, nessa igreja. Ele sabe que uns são mais persistentes e outros menos. E Ele sabe o coração de cada um para ajudar. Aquele que pode ajudar, Deus está preparando para ajudar. E aquele que precisa ser ajudado, Deus colocou aqui nesse lugar. Porque tem pessoas que possam ajudá-lo. Esse é o Deus que cuida das nossas vidas. Esse é o Deus que cuida da nossa família. Esse é o Deus que nos sustenta todos os dias. Esse é o Deus que nos guarda em cada passo que nós damos. Esse é o Deus que nos traz a confiança de nós sabermos que nós somos vencedores. Esse Deus é o nosso Deus e é o Deus que nós servimos. E é esse Deus que está aqui hoje, abrindo o nosso mar, para nos dar a oportunidade de passar por aquela grande prova que nós achávamos que nós não iríamos passar. Deus está aqui mostrando, mais uma vez, através da sua misericórdia e do seu amor, que Ele está disponível e Ele vai operar na sua vida, como tem operado até hoje. Ou você acha que você está aqui porque você é bom? Ou você acha que você está aqui porque você é inteligente? Você está aqui porque Deus está te sustentando todos os dias. É Ele que te sustenta. É Ele que coloca o alimento na tua mesa. É Ele que preparou essa roupa para você vir aqui nessa noite. É esse Deus que está cuidando de nós todos os dias. Nunca esqueça isso. Ele é fiel e Ele vai continuar sendo fiel. Amém?